Bom dia a todos e a todas. Havendo número regimental, declaro aberta a reunião. Nos termos do parágrafo único do artigo 5º do ato da mesa número 123 de 2020, fica dispensada a leitura das atas da 21ª reunião deliberativa e da 22ª reunião de audiência pública extraordinárias, realizadas nos dias 13 e 14 de setembro de 2023, respectivamente. Em votação as atas, as senhoras e os senhores deputados e deputadas que as aprovam permaneçam como se encontram. Aprovadas as atas. Iniciada essa reunião, prestando a nossa solidariedade com os peruanos pelo trágico acidente ocorrido nesta segunda-feira, 18, um ônibus que viajava de Ayacucho a Huancayo e que deixou 24 vítimas fatais. Expresso os nossos mais sentidos pesos meus familiares e amigos e as autoridades peruanas. Dou conhecimento que nesta terça-feira, 19, fiz reunião com os embaixadores de Portugal, Luiz Faro Ramos, e de Cabo Verde, José Pedro Chantri de Oliveira. Na oportunidade, dialogamos sobre a cooperação entre o Brasil e os dois países, além do fortalecimento da comunidade dos países de língua portuguesa. O chefe da Assessoria Parlamentar de Relações Institucionais do Comando da Aeronáutica, Brigadeiro do Ar, Reginaldo Pontiroli, convida os membros desta comissão para uma visita institucional ao Centro de Operações Espacionais COP, localizado no Lago Sul, em Brasília. A visita ocorrerá no dia 26 de setembro, às 9h30, e tem por objetivo apresentar as atividades espaciais conduzidas em parceria entre a Telebrás e o Comaer. Os interessados em participar da atividade poderão procurar a assessoria parlamentar da FAB. Presidente, só pedir um pouquinho de silêncio na sala para a gente poder ouvir melhor. Pediu a colaboração daqueles que se encontram aqui na sala para que a gente possa dar sequência aqui na reunião. No dia 4 de outubro, das 9h30 às 11h, o comandante de Defesa Cibernética General de Divisão, Alain Denilson Lima Costa, convida todos os membros dessa comissão para participar do dia de visita ao Exército, exercício Guardião Cibernético 5.0, a ter lugar na Escola Superior de Defesa, localizada nesta capital. Quem se interessar em participar deve procurar a assessoria parlamentar do Exército nesta casa. Destaco a realização pela Marinha do Brasil das operações denominadas Kinex 3 e Tropicalex de 2023. A primeira é um exercício conjunto realizado pelas Marinhas do Brasil, da Espanha e alto mar. Trata-se de um treinamento que busca promover a interoperabilidade entre navios que navegam na costa ocidental da África. A Tropicalex, por sua vez, é um treinamento que emprega navios submarinos e aeronaves da Esquadra Brasileira com diversos exercícios e manobras no mar, que contemplam, entre outras operações de guerra naval, eletrônica e cibernética na área marítima compreendida entre Rio de Janeiro e Salvador, além de patrulha naval na Amazônia Azul. Em atendimento ao artigo 44 do Regimento Interno, dou conhecimento de que o deputado Washington Quaquá apresentou escusas para as reuniões realizadas nessa comissão nos dias 10, 24 e 31 de maio e nos dias 7 e 14 de junho do corrente ano. Ordem do dia. Peço a colaboração dos colegas, dos presentes em plenário, para que nós possamos encaminhar. Requerimento para a inclusão de matéria extra-pauta. Encontro sobre a mesa requerimento para a inclusão do requerimento número 84/2023, na hora do dia, para apreciação imediata com o apoiamento necessário à iniciativa do deputado Marcel Van Hatten. Com a palavra, o autor do requerimento, por 3 minutos. Senhor presidente, acho que não preciso nem argumentar muito no sentido da importância de incluirmos na pauta o requerimento de audiência pública assinado por mim e outros parlamentares gaúchos. Estava à disposição de todos, infelizmente, em virtude da urgência do protocolo, não conseguimos a assinatura de todos, mas tenho certeza que temos o apoio de todos os parlamentares gaúchos aqui desta comissão, da esquerda, da direita, de todos os diferentes espectros políticos, para a realização de audiência pública no âmbito da Comissão de Relações Exteriores, junto com outras comissões que já aprovaram requerimento de audiência pública para tratar dos efeitos das enchentes que devastaram vários municípios do estado do Rio Grande do Sul. O cenário é semelhante a cenário de pós-guerra, senhor presidente, em alguns municípios. Dou o exemplo de Mussum, onde estive presencialmente, estive também em Encantado, Lajeado. Roca Salles tem aparecido diariamente no noticiário, ainda hoje de manhã vi também no noticiário nacional mais uma vez.
aparecendo o município e outros tantos, mas também a solidariedade de todos os brasileiros que estão contribuindo. Por isso propomos aqui essa audiência pública, que seja realizada o mais breve possível, em parceria, ou seja, compartilhadamente com outras comissões, e solicito o apoio de todos os parlamentares para que este pedido extra pauta seja aprovado com urgência e também o requerimento de audiência pública tenha o voto favorável de todos os colegas desta Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente, por gentileza, eu protocolei um requerimento também de extra pauta que pretende debater os efeitos do acordo do Mercosul na pecuária leiteira nacional, que está afundando na grave crise que enfrenta os produtores de leite do país em razão das importações desleais de produtos lácteos oriundo, em tese, dos países membros do Mercosul. É urgente o debate sobre essa questão. De janeiro a agosto desse ano, o Brasil importou o maior volume para o período da história. Deputada, só para esclarecer que nós estamos votando o primeiro requerimento, que foi protocolado, requerimento do deputado Marcel Van Hatten. Na sequência, será apreciado o seu requerimento. Vossa Excelência não quer votar os dois em bloco? Nesse momento, nós não temos pode? que abrir a palavra se houver algum deputado que deseje votar, encaminhar contrariamente ao requerimento do deputado Marcel Van Hatten. Pela ordem, presidente. Presidente, pela ordem. Apenas Deputado Jonas, pela ordem. total apoiamento ao requerimento do deputado Marcelo Van Hatten. Inclusive, nós aprovamos em plenário a questão da... Pediria apenas aos deputados, para que nós vamos ter que abrir o painel eletrônico, porque é a maioria absoluta. Então, se não for um encaminhamento contrário, durante a votação, nós podemos abrir a palavra para que os deputados possam se manifestar. Senhor presidente. A palavra. Eu diria que toda a solidariedade, e aprovamos o estado de calamidade, mas nós temos um acordo nessa comissão, até para que a pauta ande mais rapidamente. Então, para que nós sejamos assim, eu pediria que esse acordo fosse mantido, né, para que a gente possa votar os itens de pauta. Então, foi uma decisão do presidente que nós não votaríamos requerimentos. É claro que toda regra existe a sua exceção, mas enquanto nós não tivéssemos um trabalho efetivo sobre a pauta. Pela ordem, senhor presidente. Palavra, deputado Zé Roça. Senhor presidente, a exemplo do registro que Vossa Excelência fez do desastre no Peru do ônibus, com falecimento de diversas pessoas, eu também aqui queria que essa comissão também se manifestasse, senhor presidente, sobre o desastre da aeronave que aconteceu em Barcelos, no Amazonas, com 14 mortos, levando aí a nossa solidariedade a todos os familiares. Registrada a manifestação do deputado José Rocha, e assiste razão à manifestação e manifestação de solidariedade desta comissão. Deputado Arlindo Quinagro, com a palavra pela ordem. Senhor presidente, eu queria ponderar para todos os colegas aqui. Eu acho que no caso do Rio Grande do Sul, não é, eu diria, o apenas respeitoso, uma manifestação de pesar. Ainda está em curso aquele desastre e, portanto, eu imagino que um dos objetivos do deputado Van Hatten e de todos que assinaram o requerimento é para ver se cabe alguma iniciativa, tanto no Parlamento quanto no Executivo Nacional, Executivo Estadual, etc. Então, talvez eu queria sugerir aos colegas aqui que nós aprovássemos este requerimento, porque tem uma dimensão aí, eu acho, de trabalho continuado, respeitando aí a opinião dos demais partes. É isso. Bom, vamos proceder. Portanto, não havendo quem queira encaminhar contrariamente ao requerimento do deputado Marcel Van Hatten, vamos fazer a votação pelo sistema eletrônico. A presidência solicita aos senhores deputados que proceda a votação pelo aplicativo Infoleg celular. Está iniciada a votação. Vamos abrir o painel. Votação aberta.
Lembrando aos deputados que aqueles que votarem sim estarão votando para a inclusão do requerimento do deputado Marcel Van Hatten como primeiro item desta pauta. Aqueles que votarem não estarão rejeitando o requerimento, portanto, não incluindo esta matéria na pauta de hoje. Presidente, pela ordem, enquanto a votação transcorre... Pela ordem, deputado Cláudio Cajado. Enquanto a votação transcorre, presidente, nós estamos vendo que Vossa Excelência chamou os coordenadores dos partidos para uma reunião no intuito de nós podermos acelerar as matérias que estão tramitando por esta comissão da CREDEM. E me parece que foi feito um acordo de que nós limparíamos as inúmeras matérias que estão represadas para votarmos aquilo que for acordado. E o que não for acordado, seria feita sessões posteriores no intuito de irmos a voto, para que a maioria pudesse deliberar. Então, eu queria que Vossa Excelência aproveitasse esse período da votação e informasse a comissão como é que está a consequência desse acordo, se permanece ou se foi alterado as premissas com as quais nós deliberamos sobre essa questão. Palavra a deputada Fernanda Melchiona. Foi rápida a inscrição, presidente. Eu, evidentemente, creio que fazer audiência pública para debater um tema tão necessário para o nosso país e para o nosso Rio Grande do Sul, evidentemente tem o nosso acordo, o nosso aval, né? Não consegui acompanhar o conjunto de entidades que foram listadas pelo deputado Van Hatten, mas eu acho que o fato de debater, de promover o debate, da CREDEM discutir esses temas relativos, à vida do nosso povo, eu acho que é fundamental. E acho que no Brasil hoje nós temos um aumento desses eventos climáticos extremos que, obviamente, não é um raio no céu azul, mas, infelizmente, os impactos do aquecimento global na vida da nossa população, né? Eu li um texto, presidente, em 2010, sobre o aquecimento global, e falava do risco de savanização da Amazônia e de aumento de ciclones extratropicais no Rio Grande do Sul. Era a ciência nos avisando, lá atrás. E quando a gente vê esses eventos climáticos extremos, a consequência na vida dos mais pobres, no Rio Grande do Sul hoje são 25 mil pessoas desabrigadas, né, famílias, desalojadas, 82 cidades que foram atingidas, cidades inteiras como Roca Salles e Mussum, né, devastadas, além dos 47 óbitos, porque nada repõe a vida, e ainda a busca pelos desaparecidos. A gente vê a brutalidade na vida das pessoas, né, do impacto desses eventos extremos. Nós tivemos em São Paulo, nós tivemos na Bahia, e, evidentemente, discutir defesa civil, um plano de combate a eventos climáticos extremos, estruturação das políticas públicas para a prevenção da vida das pessoas, tudo isso é muito necessário. Mas, além dessas questões de curto e médio prazo, porque isso tem que ser a curto prazo, acelerar e ter, sim, planos concretos para preservar a vida das pessoas, é preciso um debate global, que é o tema ambiental. Volta e meia atacado por leis que flexibilizam o meio ambiente e as vistorias do meio ambiente e as medidas de proteção, como foi o jabuti
da Mata Atlântica lá atrás, naquele projeto que, mais uma vez, flexibilizava o CAR. E tudo isso tem relação. Quando nós estamos falando de uma meta global de redução da emissão de gases poluentes, reconstituição de floresta, o Brasil tem que fazer a sua parte. Quando acontecem esses eventos, a gente vê muita solidariedade dos parlamentares ao Rio Grande do Sul. E que bom que tem essa solidariedade. Mas é importante, na hora de votar projetos que tratam do meio ambiente, saber que esses votos têm consequência. Tem consequência no desmatamento, no aumento, né, da devastação sobre os biomas brasileiros, e eu quero fazer esse registro porque esse debate precisa ser feito no Brasil com seriedade para que a gente possa cumprir a meta global e ajudar a não aumentar tanto a temperatura do planeta. Concluo dizendo, presidente, que julho desse ano foi o mês mais quente da história da humanidade, né, pelo que a ciência aponta aí, vários, pelo menos desde que é registrado. Então, eu quero deixar esse registro só para alertar dos riscos do aquecimento global, e esse debate tem que ser feito também. Registrado, deputada. Agradeço a palavra. Encerrada a presente votação, vamos abrir o painel com... Sim, 26 votos, requerimento incluído na pauta. Mais um requerimento extra-pauta sobre a mesa, de autoria da deputada Ana Paula Leão. Requerimento número 85/2023, para apreciação imediata. Com a palavra, o autor do requerimento para encaminhar a favor por 3 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o pedido de inclusão de extra-pauta desse requerimento, que pretende debater os efeitos do Mercosul na pecuária leiteira nacional, está fundado na grave crise que enfrenta os produtores de leite no país, em razão das importações desleais dos produtos lácteos oriundos, em tese, de países membros do Mercosul. É urgente o debate sobre a questão. De janeiro a agosto deste ano, o Brasil importou o maior volume para o período da história, acarretando intensa queda de braço do litro pago ao homem e à mulher do campo, e, portanto, um desestímulo à produção. Evidente que o artigo do Tratado para a Constituição do Mercado Comum do Mercosul está sendo desprezado. Ainda salta aos nossos olhos que hoje não estão asseguradas as condições adequadas, equilibradas e justas de concorrência em estados partes. Os produtores contam com todos nós. Hoje nós somos mais de 1.100.000 produtores no país, empregamos mais de 4 milhões de pessoas e os produtores de leite estão morrendo, falindo, devido às importações. Por isso, eu peço o apoio dos produtores para que a gente possa discutir o artigo 1 do Tratado do Mercosul. Obrigada, presidente. Não havendo quem queira se manifestar contrariamente ao requerimento, vamos proceder à votação novamente pelo sistema eletrônico. Aqueles deputados que desejam incluir esse tema na pauta, voto sim. Quem for contra a inclusão do requerimento na pauta, voto não. Já aberto o sistema, os deputados podem votar, e agora passar a palavra ao deputado Luiz Felipe para se manifestar em relação ao tema, e depois o deputado Eduardo Bolsonaro. Obrigado, presidente. Bom, a oposição vai orientar favorável, e esse tema é extremamente importante, que tem uma incoerência muito grande. Nós temos demanda interna por um produto alimentício, temos produtores que estão sofrendo com excesso de legislação, tributação completamente desordenada, um setor cartelizado, e para suprir essa demanda nós incentivamos até a importação, em detrimento dos produtores nacionais. Eu acho que temos que, o ensejo aqui é de ter uma política de proteção alimentícia do Brasil, que isso não existe, que englobe os pequenos produtores do Brasil, como sendo parte não só integral da segurança alimentícia do Brasil, mas também que possa operar em um mercado livre, que não é o caso hoje. Eles têm poucas opções para formação de preço e escoamento das suas produções. Isso também inibe a sua viabilidade. Então, são extremamente favoráveis. Conte conosco no apoio prolongado sobre esse tema. Orientamos aqui a oposição a votar favorável à inclusão na pauta. Obrigado, presidente. Agradeço as palavras do deputado Felipe. Fico com a palavra do deputado Eduardo Bolsonaro.
Presidente, essa pauta ela é importantíssima, né? O setor leiteiro ele nunca foi um setor daqueles dos mais pujantes, dos mais lucrativos. E agora o Lula está passando a conta do apoio dele na tentativa de interferir na eleição argentina, para tentar dar dinheiro para a Argentina, né? Vide aí o ministro da Economia da Argentina, Massa, que é o candidato kirchnerista nessa eleição, muito provavelmente vai perder, mas ainda assim o Lula fez uma linha de crédito de 600 milhões de dólares para o país vizinho, né? E 100 milhões desse dinheiro, 100 milhões, ou seja, R$500 bilhão é para o setor leiteiro argentino. Isso daí vai fazer uma quebradeira aqui no Brasil. Olhem só, a gente vai causar desemprego de brasileiros porque o Lula quer interferir na eleição da Argentina. A gente fala em Foro de São Paulo, às vezes as pessoas ficam achando que isso é teoria da conspiração, mas é justamente isso que acontece. O Foro de São Paulo é só um evento anual onde essas pessoas de esquerda se encontram e decidem esse tipo de coisa. Então é lamentável que isso esteja ocorrendo, merece o nosso repúdio, merece o debate, e qualquer tentativa de que isso passe aqui pela Câmara, eles têm que votar contrário. Inclusive, deputada, tem uma PEC do deputado Mendonça que trata justamente disso, acho que o Marcel Van Hatten é coautor também, para obrigar que empréstimos do BNDES, para serem aprovados ao exterior, passem por essa casa, para acabar com essa farra. O Bolsonaro saiu, ele está alimentando esses ratos todos. Está botando dinheiro na Colômbia do Petro, que é assim, com as Farc. Está mandando dinheiro para a Argentina. A primeira obra que ele anunciou, inclusive, foi dizer que colocaria dinheiro do brasileiro no gasoduto da Argentina, que sequer vai fazer conexão com o Brasil, uma obra interna. Daquele jeito que os hermanos vão controlar. Pior ainda se você pensar nos empréstimos para Cuba, que não tem TCU, não tem CGU, não tem controle nenhum. Uma ditadura sanguinária que matou mais de 100 mil pessoas no paredão e a gente fica mandando dinheiro para sustentar eles. Tá vindo aí outro problema, mais médicos, que na verdade médicos não tem nada. Finaliza o presidente alertando que a Venezuela fez a mesma coisa. A Venezuela teve os mais médicos, os mais desportistas, os mais técnicos e foram diversos intercâmbios com Cuba, a ponto de colocar entre 50 e 100 mil cubanos dentro do território venezuelano. Botou os Vespas negras e todo tipo de escória. Vai ver como é que está a Venezuela. É isso que o Lula está vendendo para o Brasil. Pedir silêncio aqui ao plenário, para que a gente não tenha que esvaziar o plenário. Pedir que possa respeitar a palavra dos deputados, para que a gente possa ouvir as manifestações aqui. Antes de passar a palavra ao deputado Cláudio Cajado, inscrito deputado Cláudio Cajado, queria aqui manifestar em relação às suas colocações a respeito do trâmite dos trabalhos aqui na comissão. Primeiro, questão dos acordos que são feitos. Eu estou no meu primeiro mandato de deputado federal, no meu primeiro ano do primeiro mandato, mas tenho mais de 20 anos de vida pública e aprendi que acordo existe para ser cumprido. Quando se faz acordo, se cumpre. Quando não se pode cumprir, não se faz. Acho que é importante que a gente possa manter o acordado e com o objetivo central de apreciar as pautas. Tenho convicção que todos nós queremos dar resultado para o Brasil, estamos aqui para isso, que a população espera que nós possamos, de acordo com as nossas ideologias, pensamentos, posições, que não são sempre convergentes, mas cada um possa expressar aqui, a gente possa votar, apreciar as matérias, ter resolutividade. É isso que a população espera. E desta forma, infelizmente, nós não estamos conseguindo fazer com que a pauta avance. Então, quero aqui apelar aos deputados para que nós possamos apreciar a pauta e a voto. Cada um vota da maneira como deseja, dentro da liberdade de manifestação que existe. Agora é importante que a gente possa apreciar a pauta e não travar a pauta, porque o Brasil tem pressa e uma série de temas estão colocados nessa pauta. Com a palavra o deputado Cláudio Cajado. Presidente, exatamente nesse sentido. Eu vejo que Vossa Excelência tem tido uma diligência grande para que a comissão haja um mínimo de produtividade. E para isso nós precisamos do apoiamento do plenário, no sentido de ir deliberando sobre as pautas. E Vossa Excelência aqui bem pontuou. No caso de divergência, não vamos fazer obstrução para que a matéria não seja deliberada. Ou encontremos no pedido de vista o caminho do acordo e do consenso possível, ou então nós vamos a voto. Inclusive, Vossa Excelência deixou
uma possibilidade de, nas quintas-feiras, a gente poder votar aquelas matérias que sejam mais consensuais. Então, eu reitero essa possibilidade da parte nossa, do progressista. Se isso for possível, daremos a presença, manteremos um quórum mínimo e poderemos ir avançar nesse sentido. E quanto ao requerimento anterior, que trata do debate sobre o que aconteceu no Rio Grande do Sul, nós somos amplamente favoráveis. Foi uma catástrofe sem precedentes. A deputada Fernanda avançou na temática dos problemas climáticos que nós estamos enfrentando, não só no Brasil, ocorreu aí em vários países, inclusive na Líbia, com uma consequência muito maior, com mortes ainda mais extensivas, e nós precisamos, de fato, eu tenho dito isso, colocar a pauta climática, a pauta da energia limpa em debate permanente na Câmara. Quanto ao requerimento, e aí eu finalizo, da deputada Ana Paula, que é do nosso Partido Progressista, a deputada está se tornando uma referência no debate sobre a produção do leite, a verticalização da indústria do laticínio, e é fundamental, presidente. Pediu silêncio, pela ordem, deputado, pediu silêncio ao plenário para que a gente possa ouvir o deputado Cláudio Cajado. E é fundamental. Eu tive, no governo passado, a oportunidade, deputada, de trabalharmos para reverter a deliberação da CACESC, que zerou a alíquota para o queijo, principalmente o mussarela, em relação aos países que exportam para o Brasil, oriundos do Mercosul, e em especial dos Estados Unidos. Presidente, nós conseguimos reverter essa decisão e, por pouco, a cadeia do leite não vai à falência, porque 60% a 70% dos laticínios do Brasil, e eu falo especialmente do Nordeste, vendem o queijo mussarela. E com a alíquota de zero do produto importado, isso prejudicou muito. E quando a gente fala de cadeia leiteira, você vai do pequeno produtor até as grandes indústrias que transformam o produto leite. Então, eu parabenizo a deputada, nós vamos ter a oportunidade de debater no requerimento, e a comissão pode fazer esse debate, com certeza vai ser muito produtivo para a economia do país. Vamos encerrar a votação e passar a palavra ao deputado José Rocha, também ao deputado General Girão. Senhor presidente, eu quero reforçar aqui Senhor presidente, eu quero aqui reforçar a sugestão do deputado Cláudio Cajado, no sentido de que as matérias que forem de consenso, elas sejam debatidas e votadas nas quintas-feiras através do Infoleg. Eu acho que daria uma celeridade na pauta congestionada dessa comissão. E também reforçar a preocupação de Vossa Excelência com essa questão da obstrução da pauta. Eu acho que essa pauta tem que andar, os trabalhos aqui têm que fluírem. E também quero aqui concordar com o deputado Eduardo, quando ele se refere que os financiamentos exteriores tenham que passar por essa casa. Eu acho que o controle desses recursos, essa casa tem que participar através das devidas concessões ou não nos financiamentos de projetos em outros países. A palavra, deputado General Girão. Senhor presidente, eu gostaria de cumprimentar a deputada Paula e dizer que essa situação do leite, já falada aqui pelo deputado Eduardo Bolsonaro, eu não vou repetir aqui assim, ela tem uma outra configuração também. O programa do leite, que é feito nos estados, especificamente no meu caso, lá no estado do Rio Grande do Norte, esse programa do leite está sendo quase que assassinado de forma brutal pelo governo do estado, cortando o programa do leite. Então, a ameaça aos nossos produtores da bacia leiteira, a ameaça é muito séria. Não é somente a importação do leite que eles fazem para poder competir aqui de forma desleal e desonesta, mas também
cortando os recursos do programa do leite. Então, o governo federal, a gente tem que levar isso aqui na Comissão da Agricultura, o governo federal tem que ser chamado à responsabilidade, o ministro da Agricultura tem que ser chamado à responsabilidade, ser convocado aqui nessa casa, lá na Comissão de Agricultura, para se justificar em relação a essa perseguição contra o nosso setor leiteiro, tão produtivo e tão promissor que nós temos aqui no país. Muito obrigado. Com a palavra, deputada Carolina de Tônio. Presidente, só quero parabenizar a iniciativa da deputada Ana Paula Leão para a realização dessa audiência pública para discutir o equilíbrio desse acordo do Mercosul. Que não podemos admitir, presidente, que o aumento da importação do leite no Brasil tenha sido de em torno de 300%. Muitos grandes laticínios que têm um verdadeiro cartel no Brasil estão importando leite argentino e uruguaio, estocando por 1 ano leite em pó e estão quebrando com os pequenos produtores de leite brasileiros. Então, discutir a questão das alíquotas de importação, extremamente importante, e a falta de isonomia no acordo do Mercosul. Então, a deputada Ana Paula Leão, que é presidente de uma das frentes parlamentares de proteção aos pequenos produtores de leite, tem se destacado nisso. Eu, que pertenço a Santa Catarina, o 4º maior produtor de leite do Brasil, sei quantos nossos produtores estão sofrendo, e ver a omissão do governo federal com relação a esse problema, a esse êxodo rural, que são pessoas que vão ter que vender a sua vaquinha de leite, sua pequena propriedade, e talvez nos bolsões e misérias das grandes cidades, nós não queremos. Nós temos que incentivar a agricultura familiar, aqueles que produzem leite, e proteger esses nossos produtores. Então, parabéns, deputada Ana Paula, e vamos em frente para discutir esses temas relevantes para o Brasil. Com a palavra... O deputado tinha pedido a palavra antes, eu não vi, peço desculpas, deputado. Palavra, deputado Jonas Donizete. Veja bem, presidente, eu perguntei à deputada Ana Paula de quando vem essa situação. Ela falou que é de agosto. Agosto, né? Então, veja só que a coisa não dá para se atribuir culpa a uma situação do atual governo. Primeiro ponto. Um acordo comercial que é feito, ele envolve, ele não tem como você discriminar as coisas. Existem vários produtos brasileiros que estão sendo vendidos também para outros países com mais intensidade. E eu faço parte, deputada Ana, da frente parlamentar dos produtores de leite, né? Eu acho que é um assunto que o Ministério da Agricultura está aberto ao debate. É importante que a gente tenha uma preservação da nossa produção local, veja os problemas pontualmente que estão acontecendo, que nesse caso realmente eles são reais, e que o Brasil possa tomar providência a nível de governo para buscarmos uma solução para essa situação. O resto aí confunde um negócio daqui com outro país, com outra coisa, e tem sido um mal dessa comissão. Eu acho que a gente tem que focar no assunto que está debatendo. Está tendo o problema do leite? Está tendo o problema do leite. Vamos aceitar o requerimento da deputada e vamos debater para buscar uma solução. Agora, é importante dar a data do início do problema, mês de agosto do ano de 2022. Obrigado, senhor presidente. Registrada a manifestação do deputado Jonas Donizete. Votação está encerrada. Antes de abrir aqui o painel, manifestar aqui em relação novamente ao posicionamento do deputado Cláudio Cajado, deputado José Rocha, em relação ao andamento dos trabalhos. E nós vamos encaminhar, como já fizemos uma reunião anteriormente com as lideranças aqui da comissão, nós vamos fazer nova reunião na próxima terça-feira, às 17 horas, objetivando encaminhar essa resolutividade da pauta, pedir a colaboração e a presença dos deputados aqui no gabinete da Credem. Quarta-feira teremos a reunião ordinária da Credem, com o painel aberto para registro de presença a partir das 8. E na próxima quinta-feira vamos fazer reunião da comissão, será convocada a reunião, para avançarmos nos temas que são relevantes. O painel será aberto às 7 horas da manhã, na próxima quinta-feira, para que os deputados possam registrar presença, e a votação se dará presencialmente e também através do Infoleg na próxima quinta-feira. Então, na próxima semana, dada a necessidade, vamos fazer 2 reuniões para avançar
na pauta, que é importante, obviamente, respeitando as questões regimentais, inclusive em relação à presença dos deputados nas respectivas reuniões. Presidente, aprovado o requerimento incluído na pauta. Só para informação, eu estarei em missão oficial e eu designaria a deputada Ana Paula, se concordar, representando o progressista. Terça-feira, às 17 horas, no gabinete da Credem. Será muito bem-vinda, deputada. Boa missão ao deputado Cláudio Cajado. Vamos, portanto, aprovado a inclusão do requerimento na pauta. Item 1, primeiro item aprovado, requerimento do senhor deputado Marcel Van Hatten, que requer a realização de audiência pública conjunta com a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural para discutir os prejuízos das enchentes no início de setembro de 2023, nas cidades mais afetadas, Mussum, Roca Salles, Lajeado e Encantado, no Rio Grande do Sul. Passo a palavra ao autor do requerimento, deputado Marcel Van Hatten. Senhor presidente, acho que esse requerimento já foi bastante debatido. Eu sei que há também sugestões que podem vir aqui do plenário para aditamento, que serão, obviamente, muito bem-vindas também. Só agradeço o apoio unânime dessa comissão, foram 26 votos a 0, os 26 deputados que votaram apoiaram a inclusão na pauta, demonstrando não, o meu requerimento foi unânime. Já na apreciação da extra-pauta, o quanto os parlamentares todos aqui presentes entendem que essa situação no estado do Rio Grande do Sul é urgente e a audiência pública a ser realizada não apenas por essa comissão, mas já aprovada também pela Comissão de Indústria, Comércio e Serviços, também pela Comissão de Agricultura e outras comissões que, porventura, já aprovaram ou virão a aprovar nos próximos dias, o quão importante essa audiência pública é para o nosso estado do Rio Grande do Sul, discutindo junto com os prefeitos da região, com as autoridades federais e estaduais, nesse caso aqui também com aqueles envolvidos nas Forças Armadas, que também prestaram e continuam prestando, assim como outras forças policiais do Estado, toda a solidariedade por meio do seu trabalho, por meio do empenho de seus membros na reconstrução desses municípios. Primeiro no salvamento, obviamente, e agora também na reconstrução. Agradeço o apoio de todos os parlamentares para que possamos votar também o mérito dessa audiência pública em uma única alma, unanimemente. Obrigado, senhor presidente. Agradeço as palavras do deputado Marcel Van Hatten, não havendo. Deputada Fernanda Melchiona. Presidente, claro, acho que é muito importante a audiência pública, né? Registramos aí a nossa encaminhamento favorável ao pedido do deputado Marcel Van Hatten. Sugeri ao deputado e ao conjunto dos pares, evidentemente, avançar em algumas convites para audiência pública. Eu sei que a ideia do deputado é ser uma audiência conjunta, então talvez possa ser trabalhada em outras comissões, mas já deixo o registro oral para que se possa fazer as inclusões. Acho que a Secretaria Nacional da Defesa Civil, né, seria importante, porque nós estamos falando de estruturação de planos de combate, prevenção. Então, nessa linha preventiva, acho que nos ajuda no debate. E como a sugestão também é ser uma audiência na Comissão de Meio Ambiente, creio que os órgãos de pesquisa, né, pelo que eu entendi, de pesquisa em relação ao aquecimento global e as incidências, né, e as previsões dos impactos do aquecimento global no Brasil seriam importantes, que bem falou o deputado Cláudio Cajado. É um tema global, nós vivemos agora, recentemente, as chuvas na Líbia, que é uma tragédia sem tamanho e infelizmente, teve milhares de mortes. Assim como vários outros países do mundo, os incêndios na Austrália, enfim, mas também incorporar alguém da ciência para discutir os impactos no Brasil, o que a ciência está prevendo para eventos climáticos extremos, tanto na região sul, que tem as secas, né, muito duras, e também os ciclones extratropicais com muita chuva, granizo e enfim, que arrasta, aumenta os rios e, infelizmente, fez essa devastação brutal no nosso estado. É a minha sugestão de inclusão e podemos trabalhar nos nomes aí em comum acordo com o deputado Marcel Van Hatten. Aceitas as sugestões, senhor presidente, apenas ressalvando que a primeira sugestão feita pode ser incluída, obviamente, nesse requerimento para reforçar, mas já foi aprovado na Comissão de Agricultura a inclusão da Secretaria Nacional da Defesa Civil. Então, esse pedido já foi feito, já foi aprovado, mas não vejo nenhum óbice em se incluir também aqui, bem como a representação, se eu estou entendendo corretamente, do Ministério do Meio Ambiente para participar da audiência pública. Obrigado, senhor presidente.
Não havendo mais quem queira discutir, em votação o requerimento. Aqueles que o aprovam permanecem como se encontram. Aprovado. Item 2 da pauta, extra pauta, autoria da deputada Ana Paula Leão, que requer a realização de audiência pública para discutir os impactos do acordo do Mercosul na pecuária leiteira nacional, em razão das importações desleais de produtos lácteos de origem dos países membros. Passa a palavra ao autor do requerimento, deputada Ana Paula Leão. Senhor presidente, realmente os problemas da pecuária leiteira, eles iniciaram no mês de agosto de 2022, mas eles triplicaram e pioraram a partir de janeiro desse ano. De janeiro até agora, mais de 300% superior à importação do mesmo período do ano passado. E isso, tem produtor hoje vendendo leite a R$ 1,85, principalmente no sul do país, no norte do país, e isso não cobre o custo de produção. Hoje, 90% dos produtores são de pequenos produtores, pequenos e médios produtores, pessoas que dependem disso, e nós não podemos deixar essa cadeia acabar, porque são 4 milhões de pessoas que são empregadas, desde peão de fazenda, técnico, veterinário, nutricionista. O nosso leite no Brasil, ele é com qualidade, e a gente tem metas e tem instruções para cumprir. E o que vem de fora, a gente nunca sabe o que é. Então, nós precisamos discutir isso, sim. A isonomia, igual tem, a Argentina não aceita a nossa cana-de-açúcar por causa da beterraba, que o açúcar deles é da beterraba. Então, tem que ter uma conversa, sim, a gente tem que rediscutir esse assunto, sim, que é muito importante para o país. Em discussão, requerimento, não havendo quem queira discutir. Deputado Luiz Felipe Eu de não Leandro quero Lessa. dar o apoio ao projeto, só gostaria de incluir o senhor, do presidente da Aproleite, Marco Sérgio, que a senhora deve conhecer. Gostaria de incluir nessa audiência pública, por favor. Deputado, aceita a sugestão? Deputado, aceita, não havendo mais quem queira discutir. Obrigado. Votação, requerimento. Aqueles o aprovam, permanecem como se encontram. Aprovado. Item 1. Requerimento sobre a mesa. Encontra-se requerimento de inversão de pauta. Deputado Flávio Nogueira. Sobre PL 1006/2022. Com a palavra, o autor do requerimento para encaminhar. Senhor presidente, trata-se do PL que institui a Lei Geral das Atividades Espaciais. Essas atividades espaciais brasileiras são coordenadas, como se sabe, pela Agência Espacial Brasileira, cuja estrutura e competência estão previstas na Lei 8.854, de 10 de fevereiro de 1994. Portanto, entre suas competências, encontram-se relacionadas aí no artigo 3, incisos 1 e 3, a elaboração, execução e atualização da Política Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais e dos Programas Nacionais de Atividades Espaciais. Então, os programas que compõem esse Programa Espacial Brasileiro, de acordo com a regulamentação proposta, terão dinâmica própria de revisão e observação à Estratégia Nacional de Espaço e à Estratégia Nacional de Defesa. Por essa razão, o substituto aprovado na CCT propõe que seja levado em conta o caráter dual dos sistemas, ou seja, o uso militar e o uso civil. Sendo assim, senhor presidente, com a aprovação desse projeto, estaremos contribuindo para o fortalecimento das atividades espaciais no Brasil, e a gente faz isso em versão de pauta para que esse projeto possa estar caminhando com mais celeridade. É isso, senhor presidente. Não havendo quem... Presidente, deputado quer encaminhar contra? Não, muito pelo contrário, senhor presidente. Então... Eu sou autor também, o senhor não anunciou, mas eu sou autor do requerimento dessa inversão de pauta. Ok, então, não havendo quem queira encaminhar contra, vamos. Eu quero vista, porque eu estava trocando uma ideia com os colegas e a gente... Não há possibilidade de vista, porque é o requerimento de inversão de Não, pauta vai que nós primeiro estamos inverter, apreciando. aí não depois foi a gente lido. vai Ah, para tá. discutir. e Primeiro, aí, requerimento de inversão de pauta. Então, Eu acho não que havendo já- quem Ah, queira tá, encaminhar pensei que era- contra, nós vamos à votação do requerimento de inversão de pauta. Lembrando aos senhores deputados e senhoras deputadas,
Lembrando aos senhoras e senhores deputados, quem deseja a inversão de pauta deste item, que passará a ser o primeiro, portanto, vota sim e permaneça como se encontra. Quem for contrário ao requerimento de inversão de pauta, se manifeste para que nós possamos contabilizar os votos do plenário. Então, feitas as manifestações, vamos à votação. Quem vota sim, aqueles que o aprovam, permaneçam como se encontram. Requerimento... Verificação de votação, senhor presidente. Vamos abrir painel, então, portanto, para votação. Nesse caso, eu vou orientar pela oposição, contrariamente à inversão de pauta, porque há, inclusive, membros da oposição, eu mesmo me pergunto sobre alguns pontos do projeto, há membros querendo pedir vista após, então eu oriento contrariamente à inversão. Presidente, gostaria de fazer orientação pelo pessoal também. Nós teríamos... Vamos abrir o painel e, durante a abertura do painel, a orientação da deputada será feita, os demais deputados desejam orientar. Então, votação aberta, né, Ione? Eu queria também orientar pelo republicano. Primeiro, a deputada Fernanda Melchiona, na sequência. Palavra, deputado Márcio Marinho. Então, painel aberto para a votação. Deputada, com a palavra para orientar pela bancada do PSOL. Obrigada, presidente. Só orientar, nós vamos orientar favorável, parece um projeto muito meritório. É evidente que depois ainda cabe vistas, mas, inclusive, o senhor é relator do projeto, acho que poderia ser, pelo menos, feita a leitura do relatório, e olha que o primeiro projeto é meu, e não teria nenhuma contrariedade que esse projeto entrasse na frente do projeto na qual eu sou relatora, e que nós queremos começar o debate hoje. Então, nós orientamos sim. A palavra, deputado Márcio Marinho. Senhor presidente, também queria encaminhar o voto do Republicanos, também não a inversão de pauta. Com a palavra, deputado Jonas Donizete. Presidente, é claro, é evidente que eu fiz o pedido da verificação nominal, porque eu acho que não cabe, embora seja um direito de qualquer parlamentar pedir vista, a gente tem estratégias regimentais aqui na casa. Se não houvesse o pedido de vista, nós poderíamos votar esse projeto normalmente e seguir com a pauta. Agora, o acordo está sendo quebrado. O acordo está sendo quebrado. Nós poderíamos muito bem fazer a inversão de pauta, votar o projeto e continuar a votação de pauta. A minha orientação, a orientação do governo, é sim, é pela alternância de pauta, porque é um projeto meritório. É um projeto meritório, então uma ação aqui corresponde a uma reação. Eu acho que o desejo, a ânsia de se chegar no projeto que deseja, faz com que sejam cometidos erros básicos aqui de encaminhamento e que dá direito, o regimento dá direito, a que a gente também use os instrumentos que temos da parte regimental. Mas o encaminhamento da liderança de governo é sim pela inversão de pauta. Senhor presidente, só para fazer uma correção aqui, porque a própria inversão não estava incluída em nenhum acordo. A inversão já é, se partirmos desse pressuposto, um expediente fora do que estaria no acordo, que é tocar a pauta, e nós não tivemos problema com isso. Nós dissemos, não, tudo bem. Aí foi feita uma verificação simbólica que, muito evidentemente, deu o ganho da inversão de pauta, e o parlamentar, dentro do seu direito, pediu uma verificação nominal que, a meu juízo, tampouco seria necessária dentro do contexto de acordo, e o contexto de acordo também não impede pedir vista, que é um direito regimental. Então, senhor presidente, eu não vejo celeuma aqui, eu acho que apenas há um engano, e mantenho a orientação contrária. Espero que abramos logo, então, a verificação nominal, para que a gente faça a votação e possa seguir trabalhando. Obrigado. Painel aberto para a votação. Não vamos votar até quem tem. Flávio não vota não, até dar o... Não vota não. Novo e oposição é não. A minoria eu não sei o que o Eduardo está pensando. Não, vai não também. Mas ele é um cara que dá coro para acabar a reunião, é isso. Minoria não também. Mas que é? E o republicano? O republicano não, senhor presidente. Progressista não.
Ione, registro do Republicano e do Progressistas, não. Presidente, pela ordem, apenas por uma questão de encaminhamento, como Vossa Excelência já deu novamente o comando numa reunião terça-feira no seu gabinete, e nós já esperamos o suficiente aí, não temos o quórum de votação, eu sugeriria a Vossa Excelência, claro, é uma decisão da presidência, que nós pudéssemos, não havendo quórum para as deliberações, fazer o encerramento da sessão, ter essa reunião na terça, para poder ajustar os ponteiros de continuidade dos trabalhos desta comissão. Eu me comprometo a estar lá na terça-feira para poder colocar a posição do governo com total boa vontade e entendimento. Agradeço a manifestação do deputado Jonas Donizete, mas mantendo a premissa dos trabalhos dessa presidência aqui de fazer todo o esforço para que a gente possa avaliar as matérias e ter produtividade, né? Apesar das manobras regimentais de oposição em situação, nós vamos aguardar, até mesmo para que eu possa votar, ainda não votei, deputado. Vou votar aqui também e guardar para que a gente possa seguir com os trabalhos. Caso não seja atingido o quórum necessário, vamos acatar a sugestão de Vossa Excelência e vamos seguir com o roteiro da próxima semana de reunião com as lideranças na terça-feira no gabinete da Credem, às 17 horas. Quarta-feira, reunião ordinária aqui às 10, né? Às 9. E quinta-feira, reunião, painel aberto a partir das 7 horas da manhã. Depois de longos anos, a Credem fará 2 reuniões na mesma semana. E, se necessário, nós vamos fazer 3, 4 reuniões até que a gente possa esgotar a pauta e convocar os deputados para as reuniões. Então, semana que vem, 2 reuniões agendadas. Posso votar? Vou votar.
Vou votar, ainda não votei. Posso votar? Vai. Isso no Brasil tem jeito, não. Na quinta. Isso vai ser na quinta às 7 da manhã que eles vão fazer. Pedir aos deputados que nos acompanham aqui que possam exercer seu direito de voto. Estamos aqui, vamos em breve encerrar a votação. Os deputados que ainda não votaram, Presidente, que possam acessar os Eu tenho uma proposta. Temos um acordo aqui que Marcelo, presta atenção aqui. eu retiro a votação nominal. E a gente lê o parecer hoje, porque a gente teve uma conversa com o pessoal da Aeronáutica. E dá o sim para a inversão de pauta. Conseguiu ler o relatório? Para o projeto ser aprovado. E a gente Ou pode... votação. Não conseguiu dar uma olhada ali no... O acordo, como tudo aqui, falhou, presidente. Os acordos estão difíceis. Eu fiz o acordo antes. Eu fiz o acordo quando estava em 16 votos. Eu fiz o acordo com a deputada Carolina. Não, é que eu estava lendo o projeto de lei, enquanto a gente estava... Lembrar aos nobres deputados que os acordos são importantes e necessários. Entretanto, nesse tema, nós já havíamos iniciado a votação. Só vou votar. Mas ela pode cair por falta de quórum, né, presidente? Poderia se não tivesse quórum, mas agora já tem. Tá. Vou votar, então, nós vamos, portanto, fazer... Vou votar só. Aguardar o voto do nobre deputado Jonas Donizete. Só um minutinho, presidente. Só um minutinho. Só volta aqui é mesmo. Encerrada. Não, peraí, senhor presidente. Votei. Votei. Com o voto do deputado Jonas Donizete, encerrada a votação. Não, 14 votos, sim, 9 votos. Rejeitada a inversão da pauta. Portanto, vamos seguir a pauta previamente estabelecida, o item 1 da pauta original, projeto de decreto legislativo número 162/2022 da representação brasileira no Parlamento do Mercosul, que submete à consideração do Congresso Nacional o texto da decisão do Conselho do Mercado Comum número 7/2019, aprovado em Santa Fé em 16 de julho de 2019. Relator, deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Parecer pela aprovação com substitutivo. Concedo a palavra ao relator, deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, para proferir o parecer. Solicitando a colaboração do deputado, se a gente puder avançar para a leitura do voto, ficando a critério do deputado. Eu queria dar um contexto aqui do que seria o acordo, mas atendendo ao seu pedido, presidente, eu vou direto ao voto. Obrigado, deputado. Obrigado. Estamos a apreciar o projeto de decreto legislativo 162 de 2022, que aprova a decisão do Conselho do Mercado Comum, número 07/2019, aprovada em Santa Fé, 16 de julho de 2019. O instrumento internacional cria o Orçamento Mercosul, pela unificação dos orçamentos da Secretaria do Mercosul, da Secretaria do Tribunal Permanente de Revisão, do Instituto Social do Mercosul e do Instituto de Políticas Públicas de Direitos Humanos. Inicialmente, ficam de fora o orçamento de outros órgãos, como o Parlamento do Mercosul e o Fundo para a Convergência Estrutural do Mercosul, sem prejuízo de decisões futuras que venham a incluí-los. A iniciativa de racionalização financeira, orçamentária e contábil na administração dos recursos e dispêndios do bloco mercosulino é medida que se insere nas discussões de modernização institucional dos órgãos bloco desde 2007, decisão da CMC 56 de 2007, mas que somente em 2019 foi aprovado por seu órgão decisório superior, Conselho do Mercado Comum.
A unificação trará ganhos de eficiência e transparência, permitindo a consolidação de excedentes de créditos orçamentários dos diversos órgãos do bloco, a diminuição de redundâncias na gestão de recursos, a adoção de uma auditoria externa mais abrangente e a melhor visualização das prioridades orçamentárias e, consequentemente, otimização no planejamento dos órgãos. A medida obriga ainda a criação de novos órgãos na estrutura institucional do Mercosul, seja antecedida por análise de seu impacto orçamentário realizada no âmbito do Grupo do Mercado Comum, GMC, por meio de seu Grupo de Assuntos Orçamentários, GAO. O financiamento do orçamento unificado não será alterado, mantendo como fonte contribuições regulares anuais dos Estados-partes. Registramos, por oportuno, a existência de pequeno erro de remissão no parágrafo único do artigo 1 do PDL, em epígrafe, haja vista que dispositivo deve referir-se à espécie normativa, entre aspas, decisão. Conforme o instrumento aprovado pelo caput, e não há um acordo, entre aspas, lapso corrigido por meio de substitutivo ora apresentado. Feitas essas observações, reputamos que a decisão da CMC número 07/2019 trará aprimoramentos organizacionais e ganhos de eficiência na estrutura do Mercosul, bloco de fundamental importância no contexto da integração socioeconômica do Cono-Sul, razão pela qual voto pela aprovação nos termos substitutivo anexo do projeto de decreto legislativo 162/2022. Temos um substitutivo aqui, só queria ler o substitutivo. Pois não, deputado. A ementa do substitutivo do decreto legislativo 62 aprova o texto de decisão do Conselho do Mercado Comum, número 07/2019, aprovada em Santa Fé em 16 de julho em 2019. O Congresso Nacional decreta, artigo 1º, fica aprovado o texto da decisão do Conselho do Mercado Comum, número 07/2019, aprovada em Santa Fé em 16 de julho de 2019. Parágrafo único. Nos termos do inciso 1º do artigo 49 da Constituição Federal, estão sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão da referida decisão. Acho que essa que é a alteração. Bem como quaisquer ajustes complementares que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data da sua publicação. Esse é o substitutivo. Muito obrigado, presidente. Agradeço a leitura do parecer do deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Em discussão, o parecer do relator. Não havendo quem queira discutir, declaro encerrada a discussão. Em votação, o parecer. Aqueles que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Parabéns, deputado. Item número 2. Mensagem do Poder Executivo que submete à consideração do Congresso Nacional o texto da Convenção número 156 de 1981 da Organização Internacional do Trabalho, OIT, sobre igualdade de oportunidades e de tratamento para os trabalhadores homens e mulheres, trabalhadores com responsabilidades familiares, assinada em Genebra em 23 de junho de 1981, durante a 67ª sessão da Conferência Internacional do Trabalho. Relatora, deputada Fernanda Melchiona. Parecer com complementação de voto pela aprovação. Deputado Marcelo Varrata apresentou o voto em separado em 20 de 9 de 2023. Na reunião deliberativa do dia 6 de agosto deste ano, foi lido o parecer pela relatora, deputada Fernanda Melchiona. Na sequência, foi concedida a vista conjunta aos deputados delegado Paulo Bilinski e Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Após a leitura do seu parecer, a relatora Fernanda Melchiona apresentou complementação de voto com proposta de um novo projeto de decreto legislativo. Presidente. Deputado, mantém o requerimento de retirada de pauta? Pode retirar. Requerimento de retirada de pauta do deputado Eduardo Bolsonaro. Retirado. Deputado Rodrigo Valadares, que adentra aqui
a sala da comissão. Retira o requerimento de retirada de pauta, deputado? Requerimento retirado. Antes de passar à discussão da mensagem, pergunto se a relatora deseja fazer uso da palavra. Só uma questão de ordem, presidente, de forma rápida, que eu vou ter outros compromissos em outras comissões, até para comunicar ao presidente. Nós aprovamos eu pedi até a atenção dos colegas aqui, nós aprovamos um requerimento, uma visita no projeto Sírios, onde já teve 3 presidentes, a presidenta Dilma, o presidente Temer, o presidente Bolsonaro. Hoje é o maior projeto de ciência do país, na cidade de Campinas. Começou quando fui prefeito, eu fiz um plano diretor especial lá para que houvesse o equipamento e foi aprovado. E nós acabamos de receber aqui o comunicado da assessoria do Ministério de Ciência e Tecnologia, que a visita será no dia 26 de outubro, é uma quinta-feira. Nós vamos numa aeronave da FAB, numa missão oficial. A ministra estará junto conosco e aqueles deputados que se dispuserem, aqueles que ainda não conhecem, principalmente, a participar dessa missão, estão convidados. Eu peço para dar o nome à secretaria da comissão. E faço aqui o agradecimento especial aqui. É dia 26 de outubro, uma quinta-feira, e nós sairíamos daqui de Brasília e o voo, para quem for retornar, volta para Brasília também. Obrigado, senhor presidente. Registrado, deputado Jonas Donizete. Primeiro, presidente, eu queria agradecer... Obrigada. Queria agradecer as retiradas de pauta. Nós combinamos de vencer a discussão hoje desse projeto, então já estou inscrita para discutir, para argumentar a importância dessa mensagem e fazer a votação no mérito na próxima semana. Então, só para deixar claro, né, o que eu combinei com o deputado Marcel Van Hatten, e, obviamente, o que está combinado será cumprido por esta relatora. Mas, por isso, eu quero me inscrever na discussão para já antecipar aos pares a importância dessa mensagem, o que foi mudado no relatório a partir das sugestões da comissão, o que nós não tivemos condição de incorporar e, obviamente, deixar a palavra aberta para que os outros parlamentares possam também se manifestar sobre o tema, para a gente sentir um pouco as intervenções em relação à matéria, para a semana que vem, de forma mais amadurecida, votar o relatório e a ratificação dessa convenção. Então, presidente, já me inscrevi para discutir e... Só para eu entender, deputada Fernanda, quem do PL fez esse acordo para não votar hoje? Alguém do PL fez esse acordo, Eduardo? Não, por mim votaria hoje, não seria isso? Eu também queria votar hoje, presidente. Eu não sei quem fez esse acordo. Só, se ela fez o acordo com o deputado Marcel, mas falou com quem dos deputados do PL, só para eu entender. Não. A gente combinou de votar semana que vem, eu combinei com o deputado Marcel. Não, mas o deputado Marcel representa... O deputado Marcel não representa o PL, por exemplo. Então, não é tudo bem, mas fizemos com uma parte da comissão, até com o presidente no início dos trabalhos, eu não vou, né, enfim, eu me comprometi na saída do deputado Marcel. E para nós a gente vota hoje, eu não sei qual a posição dos colegas. Mas presidente, o projeto não está previsto na pauta para ser votado hoje, discutido e votado hoje, não? O projeto está previsto na pauta para ser votado. Houve um requerimento de retirada de pauta que foi retirado e o projeto será discutido e votado. Não tem acordo com esta presidência no sentido de não votar e manter a discussão. Vamos seguir com o projeto, com a pauta. O deputado Marcel se encontra aí em plenário, pode também estar aqui. se manifestar. Chamem o deputado Marcel para entender esse acordo. Então não foi um acordo, foi uma conversa entre um partido de oposição e um partido de governo. Eu, pelo menos, não participei, pelo que estou vendo, Carolina Dedoni também não, mas enfim. O Republicanos também não participou de nenhum acordo. Eu estou aqui para cumprir ordem. Presidente, está na pauta, presidente, temos que votar hoje, né? O acordo só prevalece quando é feito por todos e o regimento fala que o discutido tem que ser votado. Se não há acordo entre todos, a gente tem que seguir o regimento. Presidente, eu gostaria de pedir 1 minuto só da sua atenção. De fato, eu conversei com a deputada Fernanda mais cedo. De fato, após uma conversa com ela, em que ela disse que faria apenas a discussão hoje e não a votação, eu solicitei aos parlamentares que fizessem as retiradas das retiradas de pauta que não estavam acordadas na sessão passada. Mas também, de fato,
não houve a conversa com todos os parlamentares aqui. Se Vossa Excelência permitisse suspensão por 2 minutos, eu conversaria com os demais e assim a gente... Se a deputada Fernanda estiver de acordo também, eu estou vendo que ela está absolutamente aberta ao diálogo, mas eu confirmo Suspenso o que por 2 a minutos deputada a sessão. Fernanda disse.
Fazer vai fazer a discussão e volta lá. Não, discussão. Bom. Presidente, considerando que a sessão vai encerrar daqui a pouco, a gente vamos discutir e semana que vem a gente vota. Com a palavra, deputada Fernanda Melchiona, para fazer a discussão. Presidente, primeiro lhe cumprimentar. Eu, de fato, agradeço que faremos só a discussão hoje, a votação fica para a semana que vem, mas confesso que fiquei surpresa. Não achei que um projeto e uma convenção que protege trabalhadores, chefes de família, homens e mulheres, prevista e assinada em 1981 na Organização Internacional do Trabalho, tivesse partidos contra. Nós sabíamos da tentativa de construir um texto, e eu tenho feito um esforço, desde a semana passada, com o deputado Marcel Van Hatten. Inclusive, fiz uma complementação de voto, incorporando uma das sugestões trazidas pelo deputado Marcel Van Hatten, para que fosse aprovado por unanimidade. Eu vou contar rapidamente o que é esta convenção, porque não pode ser que tenha uma oposição por oposição, digamos assim. Eu nem generalizo, porque sei de partidos que já tinham me sinalizado favoravelmente, deputado Márcio, a essa mensagem, que é muito simples. O que acontece? Essa mensagem, ela trata de um conjunto de políticas que precisam ser aplicadas pelos Estados signatários com relação à prevenção de qualquer forma de discriminação contra homens e mulheres chefes de família. A convenção aborda a discriminação no emprego e na preparação para o emprego. Pedir o silêncio do plenário para que a gente possa ouvir a deputada Fernanda Melchiona. A convenção aborda a discriminação no emprego e na preparação para o emprego, assim como questões suscitadas pelo rompimento das relações de trabalho devido às responsabilidades familiares. O texto incentiva a eliminação da discriminação contra trabalhadores que possuem responsabilidades familiares, almejam ocupar postos no mercado de trabalho e se veem impedidos ou limitados devido a conflitos entre a vida familiar e a carreira profissional. O Estado ratifica a convenção, deverá comprometer-se, presidente, presta atenção dos pares, na promoção de uma política nacional que permita aos trabalhadores com responsabilidades familiares exercer o direito de escolher livremente seus empregos, sem discriminação e sem conflitos entre as responsabilidades familiares e profissionais. O documento orienta os países a adotar medidas no sentido de garantir que as responsabilidades familiares não sejam obstáculos ao acesso ao emprego e ao crescimento profissional, que prevê, presidente, construção de creches, permissão dos equipamentos públicos do Estado para que esse trabalhador ou esta trabalhadora não tenha que fazer uma escolha, como acontece muitas vezes quando nós tratamos de comerciárias, por exemplo. As comerciárias trabalham no mínimo 8 horas de jornada de trabalho. 8, 9, às vezes 10. Eu tenho na minha família várias primas que já trabalharam, algumas que já trabalharam no comércio. A carga é uma carga alta e tem um tema concreto, que é o horário disponibilizado pelas creches para que essas trabalhadoras possam exercer livremente seu direito ao trabalho. E aqui é o Estado que está se responsabilizando, ou seja, tem que pensar uma política nacional para permitir que esta trabalhadora
não seja discriminada do mercado de trabalho pelas responsabilidades familiares. E por que eu falei a trabalhadora? É evidente que o projeto se aplica a homens e mulheres. A convenção, ela protege todos os trabalhadores que tenham responsabilidades familiares. Nós sabemos que existem famílias chefiadas ou monoparentais comandadas por homens, mas são uma minoria. A maior parte dos lares, né, monoparentais são chefiados por mulheres. Por isso, eu dei o exemplo de uma comerciária. Mas, deputado Márcio, ela é para os dois, para homens e mulheres. Nenhum trabalhador pode ser discriminado de acessar livremente o mercado de trabalho por ter responsabilidade familiar. Isso é uma preocupação real de milhões de trabalhadores e trabalhadoras. E a convenção, ao ser ratificada, coloca no ordenamento jurídico brasileiro a preocupação do Estado em garantir as condições para que isso não ocorra. Esse é o tema. Evidente, foi incorporada a complementação de voto, que nenhum acordo internacional está sobreposto ao ordenamento jurídico brasileiro. Então, essa sugestão que foi feita foi incorporada por esta relatora. Porque para nós isso é evidente, mas se os parlamentares querem que esteja registrado no texto, lá estará registrado no texto, nós fizemos complementação de voto. Mas a convenção, ela prevê a noção de medidas em distintos campos de responsabilidade de diferentes organismos governamentais e não governamentais para implementação e ação de promoção de igualdade entre homens e mulheres, ampliação e melhoria dos serviços comunitários, educação e formação profissional. Educação e formação profissional. Primeiro, boa parte das preocupações da Organização Internacional do Trabalho estão em consonância com as diretrizes do nosso Sistema Nacional de Emprego, o SINE, explicitados no artigo 2º, em razão do seu inciso 11. A articulação permanente com a implementação de demais políticas públicas, com ênfase nas destinações à população em condições de vulnerabilidade. Isso é o artigo 2, da criação, né, do Sistema Nacional de Emprego. Quando a gente vai para o inciso 11, a gente vai ver essas preocupações. As mulheres com responsabilidades familiares enfrentam dificuldades adicionais para compatibilizar trabalho, família e vida pessoal, visto que continuam sendo as principais responsáveis pelo trabalho doméstico, incluindo as atividades do cuidado e assistência dos membros de família. Saliento o impacto que a pandemia teve, né, aqui já as preocupações em relação aos impactos da pandemia sobre essas famílias e sobre esta condição de trabalho das famílias monoparentais, em especial de mulheres, que são a maioria das chefes desta formação monoparental do país. Seja no cuidado dos filhos, seja no cuidado dos idosos, seja no cuidado, no trabalho de cuidados, dentro de casa. Como o trabalho doméstico ainda é tido como um trabalho feminino, infelizmente, está se avançando muito culturalmente, mas ainda é uma lógica que recai mais sobre as mulheres, e tem muitas famílias só chefiadas por mulheres. É evidente que boa parte das pessoas que são objetos dessa convenção se aplicam às mulheres chefes de família, que são a sua maioria, mas também aos homens chefes de família que têm essas responsabilidades familiares. Como não reconhecer que é preciso uma ação integrada e as políticas de educação, formação profissional, equipamentos comunitários, que possam e permitam que essas pessoas não encontrem uma contradição entre a vida pessoal e o trabalho. Quando a gente pega as reportagens, várias reportagens feitas por vários veículos de comunicação sobre o impacto da pandemia, primeiro no desemprego feminino, presidente. Nós alcançamos a maior taxa de desemprego feminino o ano passado, desde a década de 80. E, evidentemente, isso foi fruto das consequências da pandemia, né, e a necessidade do home office para muitas categorias, e as mulheres estarem localizadas em trabalhos mais flexíveis, terceirizados, precarizados e, ao mesmo tempo, mais rotativos, e a responsabilidade dos filhos. Porque como nós estávamos enfrentando uma pandemia mundial e, obviamente, né, os filhos ficaram em casa, né, as mulheres, muitas tiveram que sair do mercado de trabalho. Então, em alguns anos, nós tivemos esse impacto maior
da pandemia, na questão do acesso ao mercado de trabalho e também na precarização da vida dessas famílias. Não foram poucas as reportagens que nós vimos, as dificuldades para garantir a renda básica para essas mulheres, chefes de família, que seguem com essa dificuldade. E eu dei o exemplo das comerciárias, porque não foi uma nem duas, conversando com mulheres trabalhadoras, no Rio Grande do Sul inteiro, em vários estados, municípios do interior, essa preocupação. Olha, lá no Congresso Nacional defende uma política para a construção de creche, porque o horário do trabalho não fecha. São 10, 12 horas de jornada de trabalho, e, em geral, as creches públicas, as escolas de educação infantil, funcionam 5 horas. E que engenharia faz? Quando as reformas da Previdência fizeram com que os trabalhadores tivessem que trabalhar mais para se aposentar, e os avós e avós estão ainda no mercado de trabalho, por conta dessa lógica. Quando os dois na família trabalham, ou quando uma família é chefiada só por uma mulher, como faz, presidente? Como faz para trabalhar? E como faz para garantir o alimento dentro de casa para o filho? Não é fácil. O que a convenção coloca? Uma responsabilidade para o governo federal buscar equipamentos comunitários, buscar equipamentos públicos, buscar políticas de promoção. O governo está dizendo que queremos ser responsabilizados para fazer essas políticas de promoção. E com essa convenção, os trabalhadores e trabalhadoras terão mais mecanismos para demandar frente ao governo que essas políticas aconteçam. Então, mesmo na lógica de quem é a oposição, deveria dar condições para que tivesse, lá no ordenamento jurídico, uma convenção que permitisse essa responsabilização no sentido de busca de políticas públicas governamentais. Porque senão é uma política deliberada contra as mulheres e contra a classe trabalhadora. Porque não tem lógica. Eu, sinceramente, estou espantada que tenha gente contra a Convenção 85. Estou espantada, confesso a vocês. Como eu tinha dito já, na semana passada, a Convenção 86, eu me comprometi com o deputado Márcio de procurar a bancada dos republicanos, e o farei. Pedi 2 semanas a ele, porque nós estamos enfrentando a PEC 9 e hoje vai a comissão especial, e o senhor sabe que eu estou contrária, estou fazendo este enfrentamento lá, estava demandada por isso, mas até semana que vem nós queremos uma reunião com a bancada para discutir o voto em separado. Mas a mensagem 85 eu jamais supus que teria contrariedade. Que contrariedade pode ter a busca para que os trabalhadores e trabalhadoras não sejam penalizados pela sua responsabilidade familiar? Ou uma visão de imposição compulsória para que pessoas não possam estar no mercado de trabalho, sobretudo as mulheres, porque não tem equipamentos, porque não tem garantia, porque não tem proteção, obrigando na prática a precarização da condição de vida das famílias brasileiras. E aí eu não quero acreditar. Eu não quero acreditar, eu não consigo conceber que em pleno 2023 não se tenha uma consciência mínima de que quem tem responsabilidades familiares tem o direito de estar no mercado de trabalho, tem o direito a trabalhar e tem o direito de ter políticas públicas promovidas pelos governos que lhe dê condições de poder estar no mercado de trabalho. Eu não quero conceber que é uma tentativa de um retrocesso histórico, talvez centenário, presidente Paulo, de querer condenar as mulheres ao trabalho doméstico como compulsório e como obrigação de vida, sem poder compartilhar o mercado de trabalho com a vida familiar, doméstica e familiar. Porque falo mulheres, porque são as maiorias dessa formação, embora o acordo abranja homens também. Nós queremos que todos os trabalhadores que tenham responsabilidades familiares tenham as políticas públicas protegidas pelo Estado, sejam mulheres, sejam homens, mas sabendo que atinge a maior parte das mulheres. E aí é pela realidade, pela imposição de uma lógica de uma jornada extensa e da ausência de equipamentos e políticas públicas, condenar esse retrocesso. Eu só posso conceber que é isso. Embora me espante também, porque é preciso que digam que é isso. Em pleno 2023, que as mulheres fizeram tantas lutas para poder estar no mercado de trabalho. Quem não sabe a nossa história, nos foi negado a presença nas universidades até metade do século passado, praticamente. Querem nos negar de novo? Bom, então que digam, porque não passarão. Eu não vejo que há espaço social para nos tirar do mercado de trabalho,
do estudo, no discurso, na legislação, um retrocesso do que foi esse papel social, essa divisão lá atrás, que nos condenou a muitos séculos de exclusão das universidades, do mercado de trabalho, da historiografia. Só na década de 70 começa a ser estudada a história da luta das mulheres, o debate sobre a localização e a participação em sociedade. Mas, como não tem correlação de força, para, numa lei, dizer que as mulheres não podem estudar, que as mulheres não podem trabalhar, que as mulheres não podem ser dona do seu nariz, que as mulheres não podem... Me parece que é uma tentativa de fazer na prática, impossibilitando que as mulheres façam. É desesperador, eu recomendo, nós vamos ter uma semana para discutir, que os deputados dessa comissão conversem com a atendente da farmácia, conversem com uma comerciária, conversem com as senhoras terceirizadas que estão ali na portaria, conversem com homens, chefes de família, para ver as dificuldades que esses trabalhadores encontram concretamente entre equipamentos públicos e a realidade deles. Então, eu lhe agradeço, presidente, para que a gente possa fazer a votação semana que vem, mas confesso que espero que até lá haja uma compreensão, porque, sinceramente, uma mensagem como essa não ser votada por unanimidade, para mim, é no mínimo surpreendente. Agradeço a manifestação da deputada Fernanda Melchiona, que iniciou a discussão em relação a esse projeto. Se não, gostaria de discutir também, presidente. Tendo em vista... Tá. Tendo em vista adiantar o horário aqui do... Semana que vem haverá discussão também? Sim, a discussão continuará aberta para que os deputados possam se manifestar. Porque eu gostaria de falar também, presidente. Nesse momento, nós vamos encerrar em virtude do horário e da reunião da próxima comissão. Pediria aos deputados aqui presentes, os líderes, que pudessem participar da reunião de terça-feira, às 17 horas, próxima terça-feira, que visa discutir o andamento dos trabalhos da comissão e a pauta, reforçando que na próxima semana, na quarta-feira, teremos a reunião ordinária às 9 horas desta comissão e teremos reunião também na quinta-feira, com a abertura do painel para registro de presença a partir das 7 da manhã. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrados os presentes trabalhos. Bom dia a todos.